Olá, boa noite. Contagem regressiva para as eleições de 2014. A votação do dia 5 de outubro vai eleger o presidente da República, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. Nesse dia, o Brasil para o exercício da cidadania. Na reta final da campanha, uma pesquisa recente do Instituto de São Paulo revelou que 62% dos brasileiros não têm interesse nas eleições. De acordo com o estudo, apenas 10% da população manifestou a vontade de conhecer melhor as propostas dos candidatos. A consulta ouviu homens e mulheres de 18 a 70 anos, faixa etária em que o voto é obrigatório. Nesta consulta, o resultado deixou claro o desinteresse dos jovens pela política. Apenas 31% dos pesquisados demonstraram interesse pelo pleito. Entre as pessoas entrevistadas pela agência, 61% disseram ser contra o voto obrigatório. No mundo, somente 31 países mantêm o voto compulsório. Quem defende a manutenção da obrigatoriedade acha que o exercício da democracia é importante demais para ser opcional e que o ato de votar é um dever. Para os contrários, a participação compulsória na votação, votar obrigatório, não é um ato compatível com as democracias consolidadas. E você de casa, acha certo o voto obrigatório? Sabe quais são os seus direitos e deveres em uma eleição? Sabe qual é o papel do eleitor na sociedade? Você sabe como deverá se comportar na sessão eleitoral? Eleitor Cidadão é o tema do Sobre Todas as Coisas ao vivo desta noite que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Lembrando que a Suzete falou, estamos ao vivo hoje, segunda-feira, 29 de setembro. Para participar desse tema, convidamos o assessor de imprensa e de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, Brasil Nunes. Prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Convidamos também o advogado Flávio Buanaduce Borges. Ele é conselheiro estadual e diretor-geral da Escola Superior de Advocacia do OAB Goiás. É atual coordenador do movimento Eleições Limpas da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, Suzete. Prazer estar aqui com vocês de novo. E aqui ao meu lado está o cientista político Luiz Signates. Ele é jornalista, professor, doutor em ciência da comunicação e ninguém melhor do que ele para falar sobre esse atual momento no qual estamos vivendo as eleições. Boa noite, professor. Seja bem-vindo também. Boa noite. É um prazer enorme estar com vocês. E você de casa sabe que pode mandar a sua participação pelas nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com, tem o nosso Facebook que está online, nosso Twitter e também tem o nosso telefone 3201-7708. Eu quero começar refletindo um pouquinho sobre esse resultado dessa pesquisa, que é um estudo recente, um trabalho recente agora, né, na reta final das eleições. Vocês ficaram assustados com isso? Eu, particularmente, fiquei muito. 62% não tem interesse na eleição. Só 10% procuraram conhecer o programa de governo dos seus candidatos. E por aí vai, né? E 31% não demonstraram interesse nenhum pelo pleito. Vou começar ouvindo o Brasil. Eu acho uma situação triste, porque o cidadão tem que participar do que vai acontecer no nosso país. Mas eu acho que também isso é devido à corrupção, os escândalos que acontecem no dia a dia. E as pessoas, infelizmente, acho que não participar desse momento tão importante seria uma forma, talvez, de protesto, não sei. Uma descrença. Uma descrença mesmo. Mas eu acho que tem que participar, tem que conhecer. Eu acho que a lei da ficha limpa tem mudado muito com relação a essa situação. Hoje você vê um candidato ser barrado por ficha suja. E eu acho que estamos no caminho, estamos aprendendo a votar e eu acho que nós vamos chegar lá. Flávio. Eu acho que, na verdade, isso é um reflexo. É uma leitura do que a população tem sentido em relação aos processos eleitorais anteriores. É um total descrédito, realmente, por parte do cidadão, na hora que ele não tem interesse em saber quem são os candidatos, não tem vontade de votar, não quer saber quais são as propostas. Eu acho que isso tem uma consequência do que o brasileiro vem vivendo e vivenciando nos últimos anos. Agora, isso é um processo de amadurecimento, nós temos que passar por isso. Nós estamos num momento realmente de amadurecimento. Infelizmente, esse momento está a transparecer exatamente essa tristeza por parte do cidadão brasileiro em relação aos políticos. Isso volta e traz à baila toda a discussão com relação à reforma política, não é? Se é o momento ou se não é o momento, qual é a sensação desse eleitor
na hora que ele fala para todos nós assim, olha, eu não tenho vontade de votar porque não acredito em ninguém. Isso é um descrédito do próprio processo e do próprio sistema. Pois é, ele não tem vontade de votar, mas ele é obrigado a votar. E se ele não votar, porque ele não se interessa por política, ele vai ser governado por aquele que gosta da política e que se candidatou, né, professor? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre isso. Primeiro que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Se você fizer uma pesquisa na Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, não tem problema social nenhum, você vai ver que mais ou menos esse percentual de dinamarqueses sequer sabe quem é que governa o país, não conhece o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos, o presidente da República, lá o voto é facultativo, o presidente da República costuma ser eleito, quando muito bem votado, por 30% a 40% da população. É um fenômeno mundial o desinteresse da política. E ele advém de um problema estrutural da organização da sociedade. Ele advém do fato de nós vivermos mundialmente uma cultura capitalista que privilegia o privado em relação ao público. As coisas da vida privada, você vencer na vida, ter emprego, ganhar dinheiro, ter o salário no final do mês, dar conta da família, as coisas da vida privada são, na nossa cultura, muito mais importantes do que as coisas compartilhadas de vida pública. Mas isso não é incoerência, já que a eleição ela define muito desse modo de viver de cada um? Não, sim. Se você perguntasse para mim, eu considero que as questões de natureza pública são muito mais importantes do que as coisas de vida privada. Eu considero que um político, alguém que a gente eleja para nos governar, ele, pelo fato de uma canetada que ele der tocar na vida de todos nós, isso é muito mais relevante do que qualquer outra coisa, mas não é a cultura que a gente vive. A gente vive uma cultura de consumo que incentiva as coisas de vida privada muito mais do que a participação pública. E é mundial esse fenômeno. No Brasil se complexifica um pouco mais, porque aqui existe de maneira muito mais séria uma ideia de que política e de que o Estado é uma terra de ninguém, feita para pessoas que são desonestas roubarem e se locupletarem. Qualquer pessoa que você pegue, que entrou para a política recentemente, vai ver isso. Se você é uma pessoa honesta, correta, você resolveu, olha, eu quero dar uma contribuição para a minha cidade, para a sociedade em que eu vivo. Então, eu vou me candidatar a vereador. No momento em que ele se candidata, ele começa a sofrer suspeitas das pessoas que convivem com ele. Isso faz parte da natureza específica, do modo como se enxerga a política no Brasil. Advém das questões de corrupção e tudo. Eu não diria que vem disso, eu diria que a audiência que os atos ruins e que os atos corruptos de algumas pessoas ganha na sociedade, na própria mídia, a audiência que isso dá, só reforça um sentimento negativo que já está implantado a respeito das questões da política. Professor, mas se nós levarmos, eu não sei se o doutor Flávio tem esses números, se nós levarmos em conta a porcentagem de candidatos políticos que de alguma forma têm ficha suja, que respondem a algum tipo de processo, nós vamos ver que essa exposição da mídia, da imprensa, com relação a esse lado, ela não é fictícia. Quer dizer, a mídia mostra, não é? Não estou dizendo que seja. Primeiro, eu acho que a gente tem que considerar no jornalismo, e aí me permita falar um pouquinho como professor de jornalismo, que uma coisa é o suspeito, o processado, outra coisa é o condenado. Né? Nem sempre o jornalismo, especialmente na cobertura de questões e fatos políticos, consegue fazer essa diferenciação. Uma pessoa ser processada, eu posso processar você, mesmo sem ter razão. E isso não tira de você a dignidade que você tem, enquanto não transitar em julgado. E aí tem o pessoal da área jurídica aqui que poderia falar melhor sobre isso, sobre uma questão que é um fundamento do direito. Então o jornalismo não pode ignorar isso. O acusado, a pessoa que é acusada ou que é processada, ela não é obrigatoriamente uma pessoa corrupta. Mas eu acho que isso já, professor, mas isso já é bem claro hoje, sabe por quê? Um candidato que tiver as prestações dele rejeitadas, que estiver sob júdice, ele concorre. Eu acho que o caso não é a mídia, eu acho que a mídia participa desse processo mostrando realmente o passado daquele político que está sujo. Então, que antes ele não tinha isso. E hoje as pessoas estão tendo acesso à ficha. Você vê hoje um juiz ser preso, você vê um senador,
um promotor perder o mandato. Não, Então, eu acho assim que a mídia tem um papel importante nisso, porque ela divulga, mas ela mesma explica que ele ainda tem condições de se defender. Eu acho que nessa questão... Mas querendo até corroborar... É só uma questão de imagem, mas o que eu estava dizendo é uma questão de uma visão, uma cultura que aprendeu a enxergar a política como uma coisa negativa, como uma atividade ruim, como uma atividade de gente que não presta. Realmente. É muito nesse sentido. É muito nesse Mas, sentido. infelizmente, é o que a gente vê. Se um filho nosso se revela uma pessoa honesta, uma pessoa muito boa, a gente vira para ele e fala assim, meu filho, poxa, você é um coração tão bom, você tem que ir para a política. A gente fala isso na nossa cultura? Não fala. Não entra na política, porque na política você vai se sujar. É desse jeito que é a nossa cultura. Mas então eu só estava me referindo a isso. Tá. O que eu queria corroborar, na verdade, e voltar na primeira fala do senhor, que tem a ver com o que nós estamos falando. Eu acho que há uma grande diferença entre descrédito e desinteresse. E eu acho que vem muito de encontro ao exemplo que o senhor trouxe lá da Dinamarca. Ao que tudo indica, e pelo que eu conheço da Dinamarca, há um desinteresse exatamente pelo sentido inverso. Confiança no sistema e nos políticos. Nós sabemos que lá são atividades, a representação da vontade da população lá é vamos dizer, um emprego levado a sério. Sabe-se que a pessoa ali, na hora que ela opta para ser prefeita de uma cidade ou participar do parlamento ali, ela tem uma responsabilidade e a população inteira reconhece isso nela. Então, eu não tenho muito interesse porque é como se fosse uma outra vertente profissional. Eu gosto da iniciativa privada, ele gosta da iniciativa pública. Então, talvez esse desinteresse mundial, ele possa ter situações diferentes em relação à nossa realidade por conta disso. Eu acho que desinteresse nunca vai ser a mesma coisa com relação ao descrédito, que é o que nós estamos vendo hoje, é o que nós estamos discutindo. Qual que é a sensação na hora que você fala que você vai partir para a política? Essa pessoa vai querer, de alguma forma, ficar rica. Ela vai querer, de alguma forma, usar do sistema exatamente para poder um ganho pessoal. E isso é a sensação que nós temos. Então, eu acho que realmente pode ter um desinteresse mundial com relação ao sistema eleitoral, mas cada país necessariamente vai ter que passar pela sua cultura. Qual é o nível de cultura daquele cidadão, daquela população? E aí a gente tem diferenças. A Dinamarca, o exemplo que o senhor deu, foi maravilhoso. Quer dizer, lá nós temos tudo de bom, não temos problema nenhum, mas realmente o cidadão não está interessado em quem está administrando a vida pública, porque confia naquela pessoa, sabe que é um profissional de primeira linha. Eu perguntaria se essa pesquisa ela faz essa separação entre o desinteresse e o descrédito. Porque se houver essa separação, talvez a gente consiga enxergar melhor o Brasil. Porque grande parte desses 68% é mero desinteresse. Desinteresse? Não, é mero desinteresse. Eles não se interessam, pela coisa. Mas não é por conta do descrédito? Agora, no Brasil, como eu disse, a coisa se complica por causa disso. E há razões históricas para isso. O Estado, no Brasil, diferente do Estado europeu, o Estado democrático de direito na Europa, ele foi construído a partir de revoluções populares. A burguesia, que era uma parte da plebe que enriqueceu fazendo comércio, financiou todo um sistema revolucionário, de revoluções liberais, que acabaram com a Idade Média e derrubaram depois as monarquias, fundando o Estado tal como a gente conhece. Na cultura europeia, a pessoa tem dificuldade de sonegar imposto. Por quê? Porque o Estado ele enxerga como uma parte da coisa dele. O Estado me pertence. Ele olha o governante como um funcionário dele que existe para servir a ele. No Brasil, o Estado no Brasil foi fundado antes da nação, né? O Estado brasileiro, ainda é muito recente a nossa herança colonial, em que o Estado era vista como Portugal nos explorando. Então, o Estado é uma entidade que nos explora, o Estado é uma entidade que me arranca dinheiro e que, portanto, é legítimo que eu sonegue o imposto e é visto como uma terra de ninguém. Que quem entra ali, o que ele tirar para ele, melhor se faz. Professor. Então, esse tipo de cultura também cria no Brasil, não apenas, como disse o doutor Flávio, não apenas o desinteresse, mas o descrédito na atividade política. E aí é uma mudança de cultura que a gente tem que fazer e que a gente que no Brasil, eu acredito, eu sou também otimista como você, Suzete, a gente vai estar devagarinho construindo essa mudança, essa alteração, no sentido de enxergar, pelo menos, a atividade política, a atividade de votar e a atividade de governar como atividades que trazem sobre a pessoa muita responsabilidade e isso tem que ser cobrado delas. É crescente no Brasil
a compreensão, isso nas camadas mais baixas da população, é crescente a compreensão de que o político é alguém que tem que dar resultado para a vida das pessoas, caso contrário, daqui 4 anos a gente tira ele. Certo. Brasil? O que eu ia falar para o senhor é o seguinte, é porque eu acho que a política no Brasil ela é hereditária. São os mesmos políticos. Saiu até uma pesquisa recentemente na Folha de São Paulo, que dizia que não renovou. Se você for na região Nordeste, aquela família, no Sul, Goiás já está ficando do mesmo jeito, já é também. Eu acho que é por isso, as pessoas, eles acham que aquele é o momento de tirar proveito, porque não espera. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar a educação, tem que renovar. Eu sou contra a reeleição, porque não é um concurso. Eu prestei um concurso público, eu passei, tá. Agora, de certa forma, quando você ganha uma eleição, ele prestou um concurso público, mas um cargo hereditário é o que a gente vê. Eu acho que isso gera descrença. As pessoas não querem votar tão omissa. Uma coisa interessante que aconteceu, a gente tem trabalhado bastante, isso uns dados com relação ao TRE, é que o jovem foi para a rua, gritou, aí eu disse, não, a gente achava que esse mesmo jovem ia tirar o título, ia votar. Pelo contrário, caiu o índice do eleitor jovem em Goiás. Ou melhor, Goiás não, no Brasil todo. O TSE mandou essa pesquisa para a gente. Por quê? Porque é o descrédito. Se você olhar, são os mesmos políticos. É o filho dele, é o primo, aí ele não pode mais colocar a esposa, ele está na ficha suja, acha um jeito de colocar um parente. Eu acho que isso que acontece no Brasil. Eu não comparo com um país como Dinamarca, que as pessoas têm consciência política, elas nunca precisaram de cargo público, que não é a situação nossa. Até um tempo atrás, você entrava no emprego público, se você fosse padrinho, ou tivesse um padrinho. Eu mesmo estaria no TRE hoje concursado, se fosse um tempo atrás, que agora não, a lei exige concurso. Eu acho que é todo um problema educacional. Brasil. E por falar em problema educacional, que o TRE a gente tem feito um trabalho educacional nas escolas, que eu acho que é onde está, que no ensino médio, a gente mandou essas cartilhas para 25 mil exemplares para todo o estado de Goiás. A gente trabalha com o eleitor do futuro, aquele eleitor jovem que aprenda a votar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque senão ninguém quer entrar na política. Por quê? Porque é o que você falou. São pessoas corruptas, as pessoas pensam que entrou lá para levar benefício próprio e que não vai mudar. Brasil, o que você citou sobre os mesmos políticos, candidatos, a pergunta também do Elias Messias ao professor Luiz Signates. Fala que o fato de 99% dos candidatos serem os mesmos que já estão na ativa. Seria esse o descaso do eleitor? Não 99%, mas grande maioria. Eu não sei se a renovação dos eleitos realmente é muito problemática, porque o processo eleitoral brasileiro é um processo muito restritivo. Caro. O preço caro, dele, isso. Na minha opinião, já exclui aí ele é caro por razões justas e injustas. Ele é caro, sobretudo, porque o país é muito grande, os territórios são grandes demais. Você fazer uma campanha no Brasil inteiro, você tem que gastar dinheiro. Você não chega em 140, 200 milhões de habitantes sem ter um recurso grande para isso. O problema é que o sistema que financia as campanhas eleitorais no Brasil é um sistema bastante promíscuo. Né? Os interesses das empresas entram pesadamente nisso. O Caixa 2 é praticado alegremente o tempo inteiro, por todas as campanhas praticamente. E as prestações de contas ainda são, em grande sentido, obras de ficção. Então, todo o sistema eleitoral brasileiro. E aí se restringe exageradamente. Quando você restringe muito a comunicação no processo eleitoral, você naturalmente torna a eleição mais conservadora. Por quê? Porque as pessoas que já são conhecidas por conta do exercício de seus cargos, elas já têm naturalmente a propensão de serem votadas. Por quê? Porque é quem o eleitor conhece. É quem o eleitor sabe a história. As pessoas que entram recentemente na política têm que fazer um esforço extraordinário para se tornarem conhecidas. E aí precisa ter muito dinheiro para fazer frente àqueles que já são conhecidos. Aí você tem como os processos de comunicação são excessivamente restritos, as possibilidades que ele tem, por exemplo, de se tornar conhecido, por exemplo, qual a possibilidade que um candidato a governador hoje, que nunca foi candidato a governador, ele tem para estadualizar o nome dele, para tornar o nome dele simplesmente conhecido no estado inteiro. Ele não pode fazer isso
antes do 5 de julho da campanha eleitoral. Ele tem 2 a 3 meses para fazer isso. Vai fazer nunca. Então, o que os candidatos mais nanicos têm feito? E aí a gente pode citar na campanha aqui do Estado de Goiás, Antônio Gomide, do PT, Vanderlan. Utilizam uma campanha eleitoral para estadualizar o nome, para tentar viabilizar na próxima campanha eleitoral. Isso é um problema da legislação, é um problema das restrições. As pessoas são impedidas de se tornar conhecidas e torna a eleição conservadora. Deixa eu chamar o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que você ainda pode fazer pergunta através das nossas redes sociais e daqui a pouco a gente vai ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre esse assunto. Já, já. Eleitor cidadão é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite. Agora nós vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre esse assunto. Fernando foi conferir. O exercício da cidadania é um tema bastante discutido nos meios de comunicação, principalmente quando estamos próximos às eleições. Muito se tem discutido sobre a responsabilidade do cidadão em relação ao seu voto. Mas será que a população tem consciência política nesse período? A consciência é o que mais falta, principalmente consciência de nação, consciência social, política e eleitoral. O pessoal tem consciência política, né? Falta é honestidade só, dos dois lados, do lado do candidato e do eleitor, né? Falta muita consciência, falta educação política, na verdade, desde os pequenininhos até os maiores. As pessoas não procuram se informar, né? Votam sem ter conhecimento, muitas pessoas votam em branco. As pessoas votam sem dar interesse no próprio voto. Você vê, as pessoas colocam às vezes no Facebook que está vendendo voto, que não sei o quê. Votam em pessoas que às vezes não vai trazer nenhum benefício para a sociedade. A atual situação do nosso país, ela demanda uma mudança mais séria da postura do indivíduo. Tem que mudar desde baixo até em cima. O cara está sem consciência até do que ele está fazendo na rua, ele joga o papel para fora, ele faz bagunça para todo lado. Você acha que essa questão de ser obrigado a votar é uma questão de cidadania ou não? Qual a sua opinião? A obrigação no Brasil não tem jeito de mudar. Se o voto for facultativo, ninguém vai comparecer às urnas para votar. Não, não obrigatório. Facultativo. Vota se quiser. Eu não votaria hoje. Não precisava ser obrigatório o voto. Só vai lá votar quem realmente quer votar e acompanha o horário político, enfim. Votar é exercer a cidadania? Na minha opinião, é. Extrema importância. O cidadão minimamente exerce o direito de escolha de quem vai representá-lo, de quem vai administrar o país. É exercer a cidadania, mas tem que ter consciência. Não adianta ir lá e votar, não está cumprindo seu papel. Tem que, além de votar, tem que acompanhar os seus políticos. Brasil, você tem esse pensamento que votar é exercer a cidadania? Eu acredito, apesar que eu também sou a favor do voto facultativo. Eu acho que é mais democrático. Se estamos falando de democracia, o voto tem que ser facultativo. Mas também eu acho que a opinião das pessoas na rua condiz com o meu pensamento. Eu acho que tem que educar. Temos que educar, gente. Você não pode, se você não tiver conhecimento, você não pode escolher. Infelizmente, é o que eu penso. E na opinião de vocês, o eleitor brasileiro sabe votar? Eu acho que o eleitor brasileiro, quando vai consciente para a urna, ele vai saber votar. O problema é esse momento, se ele tem efetivamente maturidade para exercer esse direito. Porque ele, na verdade, é o principal ator desse processo, porque ele vai receber as consequências naturais de quem for eleito e, ao mesmo tempo, ele tem que lembrar que é o maior fiscal também. Uhum. E, às vezes, esse desinteresse, é isso que nós estamos vivenciando nesse movimento Eleições Limpas na Ordem, é exatamente a falta de conhecimento, às vezes, que o cidadão tem. Nós fizemos um movimento, para dar um exemplo, de ir a terminais de ônibus para fazer uma distribuição dessas cartilhas. Porque uma coisa é você trabalhar com o público da advocacia, que, em tese, teria um nível de conhecimento maior. Falei, não, vamos naquela pessoa mais simples, mais humilde para ver. E levamos essa cartilha, que nós estamos distribuindo já há mais de 30 dias, 40 dias, para ver qual que era a sensação dessa pessoa. E não foi uma vez, 2 vezes ou 3 vezes que a pessoa chegava e ficava surpresa. Falei, nossa, mas eu posso denunciar? Eu tenho condições de levar essa informação à autoridade pública para ela tentar coibir aquele exagero? É possível isso fazer? E isso, para mim, é uma demonstração exatamente, às vezes, de desconhecimento da população. Ela tem, às vezes, noção da importância do voto,
mas se esquece que ela é a principal atora desse processo. Ou como fiscal, e eu acho que aí sim deveria ter uma grande participação da sociedade, fiscalizando efetivamente o processo, mostrando o que ela quer ou que não quer, né, na hora que houvesse uma denúncia, e no momento da urna, que é o que você me pergunta, será que ela tem maturidade? Acho que maturidade sim, mas desde que esteja imbuída do que esse processo, do que esse voto representa. Muitas vezes o voto obrigatório leva aquele eleitor sem ter esse comprometimento. Ele vai simplesmente para exercitar uma obrigação, sabendo que senão amanhã ele não consegue um financiamento bancário, ele vai ter um problema mais sério por conta exatamente da ausência dele no processo eleitoral. Uhum. Pois é, mas se o eleitor não fosse obrigado a votar, nós vimos aí, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui mesmo, a gente vai ter esse número, pouca gente iria votar. Aí eu fico pensando, se você não vota, você não exerce, você não aprende, você não cobra, e o desinteresse é ainda maior. Na opinião, Ignácio, na sua opinião, o voto no Brasil tem realmente que ser obrigatório? Posso contribuir para o professor claro. poder falar? Será que essa situação do voto facultativo ou não, passamos também por aquele momento do descrédito ou do desinteresse? Será que hoje nós falamos no voto facultativo exatamente porque nós não acreditamos no processo? Ou eu vou falar que o voto precisa ser facultativo porque o processo ficaria mais democrático? Qual seria o posicionamento da pessoa? Uma hora é você falar que eu não quero votar porque eu não estou acreditando em ninguém. Outra é falar, eu não quero votar obrigatoriamente porque eu acho que o sistema, como democracia que é e deve ser, ele não tem que exigir da pessoa esse exercício. Só passando a bola para o professor. Não, eu acho o seguinte, eu tenho uma visão meio dicotômica disso. Eu fico preocupado, o Brasil é um país muito desigual, ainda é um país muito desigual. Eu acho que o voto facultativo, ele funciona muito bem em países em que a desigualdade não é tão grande assim. A minha visão não é tanto com relação ao processo democrático e ao direito que o eleitor tem de escolher se ele vai ou não vai votar. Na verdade, a eleição no Brasil é obrigatória, como muita coisa no Brasil, é obrigatória só de faz de conta. A multa que se paga no cartório eleitoral, né, para obter a quitação eleitoral, você pode ter faltado todas as votações. Você precisou da quitação eleitoral, você vai no cartório... É R$ 3,50 por cada turno. Isso. Para cada turno que você deixou de votar, você paga R$ 3,50. O voto é obrigatório? De verdade não é. É uma lei, como existem tantas no Brasil, de faz de conta. Agora, o voto obrigatório no Brasil, ele cria uma situação que me parece muito interessante. Ele leva essas pessoas desinteressadas ou desacreditadas na política, de alguma forma leva às urnas. E ao levar às urnas, ele faz com que os políticos, os governantes eleitos, prestem atenção nessa população. Precisem dele, né? Precisem. É um momento específico, o momento da eleição, em que o governante precisa da população mais pobre. Se o voto no Brasil não for facultativo, é bastante provável que somente as camadas médias e altas da população vão às urnas. E aí, as políticas públicas naturalmente vão ser tangenciadas para essa categoria. Entendi. Eu, às vezes, até penso que nós, de classe média e classe mais alta, gostamos do voto facultativo por essa razão. Por causa que, no Brasil, especialmente nos últimos anos, os governos têm tido uma atenção cada vez maior para processos de distribuição de renda, para benefícios de população mais pobre, e, em grande sentido, quem tem pago a conta somos nós. Nós pagamos os impostos e somos pouco beneficiados pelos serviços públicos, enquanto que essa população, se não tiver serviço público, é mais difícil ela sobreviver. Então, eu acho que, à medida em que o Brasil for melhorando, reduzindo a sua desigualdade social, que ainda é gritante, apesar das políticas sociais que existem, a gente vai poder começar a pensar em voto facultativo. Antes disso, sinceramente, é mais democrático? Concordo em gênero, número e grau com vocês, mas eu não sei se é oportuno, por conta da necessidade que nós ainda temos de fazer com que os nossos governantes prestem atenção naquele eleitorado de baixa renda que, com descrédito, com desinteresse, vai às urnas e vota neles ou contra eles. Mas nós não estamos, nessa hora, vendo uma sofisticação no trabalho do político em relação a esse eleitor? Eu concordo com o que o senhor fala, mas o que a gente tem sentido ultimamente, visto ultimamente, na verdade, são os políticos procurarem não esse eleitor, e sim os líderes. Ou seja, você tem hoje negociado, cada dia que passa mais, com lideranças. Como ele não consegue chegar, às vezes, àquela pessoa mais humilde, mais distante, procura quem é o líder da comunidade,
numa associação de bairros, o que quer que seja, e faz uma negociação direta com esse líder. E esse líder faz o trabalho depois, que, a meu ver, não é de convencimento, e sim de força na imposição daquele candidato. Mas, de alguma forma, ele está procurando a sociedade, porque aquele líder é um representante da sociedade. Deixa eu dar um pitaco a respeito disso. A coisa é mais complexa um pouco. As eleições proporcionais, eleições para vereador, para deputado, funcionam muito nesse sentido. Quer dizer, são as lideranças específicas das regiões, aquelas que quase que elas como que autorizam determinadas entradas de candidatos ou não, de nomes de candidatos ou não para serem votados. Mas as eleições majoritárias não funcionam dessa forma. Você pode conversar com prefeitos, governadores, presidentes e ex-presidentes da República. O Brasil hoje vota contra ou a favor os governos conforme o desempenho das políticas públicas. Né? A campanha eleitoral e a própria mídia tem um poder bastante limitado em relação a isso. A gente pode ver no Brasil hoje, grande parte da mídia paulista, da grande mídia brasileira, bate cotidianamente no governo federal, bate cotidianamente no governo do PT. E, no entanto, a candidata do PT está em alta nas pesquisas, ela está em primeiro lugar nas pesquisas. Como é que é possível, tantos anos, a grande mídia batendo e ainda assim ela ter uma quantidade de voto grande? Como é que é possível ganhar as eleições contra a grande mídia? Até pouco tempo atrás, no Brasil, se achava que isso era impossível. E hoje já se vê que isso é um fato político específico. Por quê? Porque o eleitor não vota na mídia, o eleitor não vota tanto na campanha eleitoral, ele vota nas realizações de governo. Se ele acha que o governo foi bom para ele, que o governo fez obras, se ele está vendo aquilo na vida dele, ele vota no governo. Senão, toda a propaganda fracassa. Eu vou chamar vocês para a gente assistir a opinião também de um filósofo clínico, Will Goya, não é isso, Fernando? Amigo meu pessoal. Pois é, sobre a origem histórica e filosófica dessa insatisfação do eleitorado. Vamos ver. Antigamente, na Grécia e em Roma, discutia-se os limites de uma sociedade justa e ideal. Muitos anos se passaram, muitas mudanças aconteceram. E aí, Will Goya, ainda estamos longe de uma sociedade ideal? É difícil responder isso com tanta clareza, mas ao mesmo tempo longe e perto. Muitas pessoas hoje preferem o voto facultativo. Como você vê isso? Seria bom que, de fato, ao pé da letra, fosse facultativo, viesse da vontade. Rousseau, nosso autor filósofo que nos traz o ideal de modernidade, ele também pensou nisso. E quando disse que o voto deveria ser da vontade do povo, ele separou dois tipos de vontade que precisam estar claras para que haja hoje em dia o modelo americano, o chamado voto facultativo. Para Rousseau havia a vontade geral e a vontade da maioria. A vontade da maioria, no mundo moderno, individualista, é a vontade de cada um pensando em si mesmo, que corresponde ao imediato, ao desnecessário, ao fútil. A vontade geral é aquela que não é medida pelo desejo dos indivíduos, mas pelas gerações, pelos povos que virão adiante. Rousseau entendeu que era preciso que o voto fosse feito pensando na vontade geral e não na vontade da maioria. Mas como separar? Sem educação, não distinguiremos o que parece ser geral, mas no fundo é coletivo, como vontades individualistas, do que é a vontade geral, efetivamente importante para todo um povo. Acho que essa questão do voto obrigatório, votar hoje, não é exercer a cidadania? Eu acho que, se formos observar bem, não é cidadania. É individualismo com desejo de ganho próprio e que se repete em todas as pessoas. É necessário, mas sem educação é mágico e fantasioso. Essa questão da educação ele cita, né, como bastante importante essa questão. Você acredita que esse avanço que a sociedade teve em relação à filosofia política, Signates, evoluiu bastante ou manteve uma média? Eu acho que o conhecimento da política e o conhecimento das coisas da política, não somente da filosofia política, mas da ciência política como um todo, merece ser mais democratizado. É preciso que escolas, que mídia, que a política seja mais discutida nas escolas, nas associações, nas famílias. É preciso que o debate político seja muito mais liberado e muito mais tranquilo do que é hoje. A internet, as redes sociais têm criado um momento diferenciado em relação a isso. Eu tenho acompanhado nos últimos anos, desde o surgimento do Twitter, que eu tenho acompanhado
o desenvolvimento da política nas redes sociais. A cada eleição que passa, a participação, e participação ativa mesmo, debate, entrechoque de opiniões e de posicionamentos, e nesse entrechoque naturalmente entram as categorias profissionais contratadas pelos candidatos para fazer as defesas e os combates, e aliás tem muito mais combate do que defesa na internet. O fato da internet não ser coibida pela legislação tem facultado que a internet se torne o grande lugar do debate político hoje. É lamentável, assim, que a internet não é tão inclusiva quanto outras formas de comunicação. Mas o fato dela ser completamente livre, ou pelo menos quase completamente livre, faz com que ela seja um lugar importante do debate político hoje. A gente está vendo isso nas eleições. Ok. Vamos colocar agora algumas participações do Joviano de Anápolis, pergunta para o Brasil. Qual o método que o TRE usa para conferir as contas, o quanto os candidatos gastam na campanha política? Essa é uma pergunta bastante técnica. Tem uma seção lá do TRE chamada Prestação de Contas, que em cima da legislação ele tem que passar por esse processo. Mas se ele entrar no site do TRE e conheça Manual do Candidato, que explica bastante isso. Basta jogar TRE no Google. Se ele dá uma olhada lá, que ele vai, porque é um assunto mais complexo e a gente ia demorar muito ficar falando esse assunto. E eu não iria dominar também. Eu acho que ele entra, está bem acessível, um linguajar bem simples, que ele vai entender como é que faz. A gente vai chamar o intervalo, eu quero entrar um pouquinho nessa questão, porque se eu acho que tem uma coisa que não é simples no Brasil, é a legislação eleitoral. Eu acho que a gente tem evoluído com algumas coisas. O TSE tem feito um trabalho enorme de tentar traduzir essa linguagem para o eleitor, mas eu acredito que um pouco desse desinteresse ou dessa falta de vontade de participar também seja um pouquinho dessa dificuldade que o eleitor encontra em entender como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Vamos para mais um intervalo, voltamos já já. Último bloco do Sobre Todas as Coisas, o Fernando vai colocar agora a participação dos nossos telespectadores. Marcolino Felisberto, do bairro Capoava, Goiânia. Ele fala que a urna eletrônica é possível nos dias de hoje, ainda exista o voto de cabresto controlado pelos políticos desonestos através das mídias sociais? Eu acredito que não. Signatos? Não, voto de cabresto não. Agora, as influências locais sobre o voto existem sim, mas essas não tem problema nenhum, não. O voto de cabresto era aquele em que o político juntava as pessoas e levava na urna e a pessoa, às vezes, conta-se que no coronelismo as pessoas nem sabiam em quem que elas votavam. Conta-se até uma anedota que diz que uma vez um capial virou para o político lá e falou assim: eu posso saber em quem que eu estou votando? E o coronel disse para ele: mas você não sabe que o voto é secreto? Então, esse é o voto, especificamente o voto de cabresto. A mídia acabou com isso, diluiu bastante, especialmente nas regiões muito urbanizadas, de grande densidade populacional. Esse voto é difícil de ser controlado. E as redes sociais ampliam. Mas quanto mais discussão e liberdade tiver, mais esse eleitor vai ter isso que a gente está chamando de consciência, mas nem sempre a gente sabe o que seja. Armando Cardoso, Jardim Guanabara, ele diz que a política no Brasil não é uma questão de cultura, mas sim de falta de ética e conduta dos nossos representantes políticos. E o Edivaldo, do senador Canedo, parabeniza o programa e parabeniza você, Signates, que é um conhecedor amplo deste tema. Eu queria agora que a gente voltasse, então, àquela questão. Eu só queria dizer que a ética faz parte da cultura. Exato. Certo? A gente tem ainda umas perguntas de telespectadores, dúvidas que eles têm com relação a isso, mas antes da gente colocar, eu quero ver rapidamente a opinião do Dr. Flávio sobre isso. A nossa legislação, ela é complicada? Ela é complicada, com certeza ela é complicada. É o que eu falei, eu acho que o nível de complexidade, de sofisticação que a legislação tem exigido hoje dos candidatos é muito grande. E é uma tentativa exatamente de coibir os exageros, né? Então, realmente, você tem criado uma série de amarras e os estudiosos falam que aquela festa cívica que a gente via antigamente, numa eleição, ela acabou hoje. Na verdade, você não tem uma festa cívica, com exceção das carreatas, né? Que a gente vê, às vezes, tem uma movimentação mais. Enquanto não proibir, e vai proibir, tomara, se não me engano, você não tem mais esse tipo de coisa. Então, você tem essa limitação. Mas por que você tem essa limitação?
por conta exatamente dos exageros, não é? E ou para equilibrar um pouquinho a questão financeira, como o Brasil dizia aqui para a gente, né? O equilíbrio é em função dos exageros, né, que você necessita dar. Tá certo. Vamos ouvir a primeira pergunta do nosso telespectador. Bom, eu gostaria de saber se é proibido ou não colocar cavalete em via pública. Brasil? A legislação, ela limita, desde que não atrapalhe a passagem do pedestre, também a visibilidade do motorista e, em hipótese alguma, em árvore. E tem o horário que é limitado, ela pode ir das 7 da manhã às 10 da noite. E esse horário o político é obrigado a tirar. Mas na próxima eleição já está proibido. Se Deus quiser, não entra mais. Outra já pergunta. está na próxima. Queria saber qual a diferença entre voto branco e voto nulo. Na verdade, não tem. É só a forma de exercitar aquele, às vezes, o voto de protesto. Agora, para cômputo da eleição, não há diferença nenhuma. Aquele voto não é contado, não é contabilizado de forma alguma. Ou seja, a pessoa simplesmente vai optar se ela vai anular o voto, digitando um número ali que não está cadastrado, e aí vai evitar a contagem dela, ou simplesmente apertar o branco lá e falar, olha, estou votando, mas não estou escolhendo ninguém. Mas eles falam que um deles vai para o partido, não? Não, você tem um voto por legenda, esse é possível, você pode fazer isso só no partido, e você aí sim tem a possibilidade. O que se fala, na verdade, o voto por legenda, por consequência, né, que você está falando, perdão, exatamente. Quando você vota nulo ou em branco, é porque na hora que você está evitando de fazer uma opção de escolha daquele candidato, naturalmente você está dando margem para aquela pessoa que está sendo votada, por maioria, vai ser eleita, né? Então é uma consequência mais indireta, você não está, se beneficiando ou prejudicando ninguém. Tá certo. Outra pergunta. Eu queria saber o que é ficha limpa. Que é ficha limpa? Eu vou deixar para o doutor explicar melhor a legislação. Ficha limpa, na verdade, é aquele candidato que não teve condenação em segundo grau. Ou seja, qualquer tipo de procedimento que foi aventado, no caso das contas de campanha, aprovadas, que eles têm que ter e têm que apresentar por 2 oportunidades antes da data da eleição. Então, é aquela pessoa que já teve alguma condenação a nível de segundo grau, que nós falamos, ou seja, já é uma segunda análise feita por um órgão competente que impõe uma sanção àquele candidato. Esse candidato é o dito ficha suja. O ficha limpa é exatamente que não tem esse tipo de condenação nesse nível. Foi um grande avanço para a nossa... Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A responsabilidade fiscal e a ficha limpa foram 2 grandes avanços na legislação. E uma coisa interessante, não foram leis de iniciativa do Congresso Nacional. Foram leis de iniciativa popular. O que mostra que essa legislação complicada e às vezes absurda que nós temos é fruto de uma classe política que quer a conservação do status quo. E é por isso que, em grande sentido, a reforma política jamais é aprovada no Brasil. E eu acredito que só vai ser aprovada depois de uma grande pressão popular, como a que começou a ter o ano passado, e eu acredito que vai voltar a ter depois dessas eleições. Nesse momento que eu acho que talvez as instituições organizadas, civis organizadas, têm um papel relevantíssimo hoje na história. Porque é exatamente o que o professor falou, quem que faz essa reforma? O próprio político, né? Que às vezes se vê beneficiado pelo sistema. Então não tem um interesse direto, a não ser politiqueiro de falar na época da eleição que eu vou ter essa bandeira, vou brigar por uma discussão com relação à reforma eleitoral, mas depois você vê que há um marasmo, um desinteresse natural. Então eu acho que esse tipo de entidade, no nosso caso a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um papel muito relevante de fazer realmente a ponta de lança da sociedade, porque você reunir a sociedade para sair é difícil à frente, mas é a sociedade reclamando. A lei da ficha limpa foi exatamente isso, uma vontade popular que foi exteriorizada. Então essas entidades hoje têm um papel relevantíssimo e a preocupação delas é realmente de se inserir nesse processo e falar, olha, nós vamos ter que realmente abraçar essa causa e tocá-la para frente. Vamos ver outra pergunta. Queria saber o que é voto de legenda. É o que eu expliquei, na verdade. O voto de legenda é aquele voto em que o eleitor opta, na verdade, em registrar o seu voto simplesmente na legenda partidária. Só, por exemplo, os primeiros números, né? Para a gente não falar em número aqui. Números, exatamente. Certo. Outra pergunta? Perdi meu eleitor, como que eu faço para votar? Perdeu o título de eleitor. Você pode, se você não souber a zona que você vota, você liga no 148, que é um teleeleitoral, que vai informar para qualquer eleitor que perdeu o título.
E se ela souber a zona eleitoral que ela vota, ela tem que comparecer com um documento com foto, pode ser carteira de identidade, passaporte ou carteira de motorista. Todo mundo ele pode não fica sem votar. Ele não fica sem votar. Se ele perdeu o título, se não achou na hora de correr lá para a sessão, liga no nosso teleeleitoral, que nós estamos com uma equipe de 55 pessoas trabalhando diariamente, inclusive sábado e domingo, que vai nos auxiliar, que vai auxiliar essa pessoa onde votar, qual é a sessão dela, se o colégio dela mudou, ou qualquer informação. Se ela tem pendências judiciais e também fazer denúncias sobre irregularidades políticas. Dá um pouquinho de trabalho, né? Porque eu já vi também uma pessoa que tinha esquecido o título de eleitor, mas... Dá um trabalho, mas ele vota. É só ele ligar com antecedência no TRE. Também está disponibilizado no site do TRE, ele pode consultar. Certinho. A participação aqui do Antônio Constante de Paraúna. Ele fala que é contra a reeleição, a política tem que abrir portas para os novos políticos e jovens do Brasil, e ele é a favor, sim, do voto obrigatório. Certo. Dá tempo ainda de mais uma participação, uma pergunta? Bom. Por que o brasileiro não acredita na política? Signados, para a gente encerrar, temos 2 minutos para encerrar o programa. Por que o brasileiro não acredita? Foi o que a gente teve discutindo desde o começo, né? O brasileiro ainda não acredita na política, mas eu acho que com o processo democrático ele tem acreditado cada vez mais. Ele pode não confiar nos políticos, ele pode não dar aquele crédito todo para os políticos, mas ele sabe muito bem que a eleição faz parte do processo democrático, ele sabe que na eleição ele escolhe e ele sabe as consequências que essa escolha tem e opera essas escolhas conforme os interesses privados ou os interesses coletivos que ele tem, a que ele tem acesso dentro da realidade da circunstância em que ele vive. Signados, o voto facultativo, a pergunta aqui da Antonieta Salles chegou agora no nosso e-mail, ele não facilitaria a compra de votos? O voto facultativo? O voto facultativo ele possibilita com mais... A compra de voto ela é mais rentável com o voto facultativo, porque espera-se que o universo dos eleitores vai se tornar bem menor, ou seja, cada voto vai valer muito mais. E aí comprar voto vai ficar um negócio muito melhor do que hoje. É um direito ou um dever votar? É as duas coisas na minha visão. É um direito porque faz parte do processo democrático, é o exercício da cidadania, e é um dever pelo fato de ser obrigatório, pelo menos na letra da lei. Do Brasil, dever ou direito? Brasil? Doutor Flávio, perdão. Não, também concordo com o professor, na verdade. Eu acho que é um direito e um dever, não querendo ser repetitivo, mas é natural, na verdade, a pessoa sentir essa obrigatoriedade de representar a vontade sua através de um candidato que vai ser eleito e, ao mesmo tempo, um direito de ser exercitado. Eu acho que isso na verdade, é uma coisa que nós acabamos adquirindo, conquistando com o passar do tempo, exatamente a facilidade e a possibilidade desse cidadão se inserir no processo eleitoral. Brasil. Eu concordo com os colegas aqui e eu acho também que é bom votar, você está escolhendo as pessoas que vão assinar as leis para o futuro do seu país, dos seus filhos. Eu acho que é um momento importante. Não perca essa oportunidade de escolher o seu candidato. Nós todos iremos às urnas no dia 5 e vamos exercer esse direito e vamos usufruir, né, dessa possibilidade que nós temos de escolher os nossos candidatos. Gente, muito obrigada, foi um prazer conversar com os 4 jornalistas e um advogado sobre um tema tão polêmico e gostoso desse. Foi muito bom. Obrigada, Brasil. Obrigado. Flávio, Signates, foi um prazer recebê-los. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite a você, telespectador, que participou com a gente. O reprise do Sobre Todas as Coisas no sábado volta a ser às 7 da noite, porque acabou o horário lá, já terá um encerrado horário eleitoral, não é isso? E na próxima segunda a gente volta. Uma boa noite para você e até lá.